da janela no terceiro andar, a probabilidade de alguém sobreviver da queda do terceiro andar é quase que nenhuma. Eutico está em cima da janela no terceiro andar e ele está perdendo a noção do perigo. Pelo amor de Deus, olha para mim e me encara. E você acredita que tem gente que está aqui dentro, que está em cima da janela e está perdendo a noção do perigo? Está perdendo a noção do perigo aqui dentro. Está escondendo pecado aqui dentro. Está vivendo uma mentira aqui dentro. Está levando a obra de Deus de qualquer maneira aqui dentro. E só porque Deus não se manifestou ainda para revelar o pecado dele dentro da igreja, ele está achando que Deus vai deixar do jeito que está, do jeito que está indo. Esse é o problema do ser humano. Olha para cá, não desvia olhar não. O problema do ser humano é a gente achar que as coisas vão acontecer de forma instantânea, quando na verdade não existe nada disso. Você está plantando algo ruim aqui para colher algo muito pior lá na frente, porque você sabe muito bem que você pode mudar até aquilo que você planta, mas você não pode mudar aquilo que você colhe. Está dentro da igreja, está perdendo a noção do perigo, está levando o evangelho de qualquer maneira, está enterrando o pecado na terra e está achando que não vai ter consequência só porque Deus ainda não se manifestou, quando na verdade Deus está te dando corda e te dando uma oportunidade para cada dia você levantar e fazer diferente aquilo que você está fazendo. Você pode mudar, mas basta apenas basta apenas você ter a atitude de fazer aquilo que está no seu coração. Tanto que o texto diz que quando ele não fez, ele caiu em um sono profundo. Grita comigo, diga sono profundo. Está fraco, diga sono profundo. Olhe para cá. O problema aqui no texto não é Eutico dormir. O problema aqui no texto não é ele dormir. Dormir faz parte do processo de descanso do corpo do homem. Vou repetir para quem conversou de novo. O problema aqui no texto, moço, não é ele dormir. O problema aqui no texto não é Eutico dormir, porque dormir faz parte do processo de descanso do corpo do homem. O problema no texto é onde Eutico está dormindo. Eutico está dormindo dentro de um culto, ou seja, ele está dormindo na presença de Deus. Resumindo, ele está dormindo espiritualmente. E hoje eu não vim pregar para quem está lá fora, eu vim pregar para quem está aqui dentro. Está em cima da janela e está dormindo espiritualmente na presença de Deus. Ele está vendo os sinais se cumprir, mas ele continua dormindo aqui dentro. Jesus está voltando para buscar a igreja e ele continua dormindo espiritualmente na presença de Deus. Entra na igreja e sai sempre da mesma forma. Ele está dormindo espiritualmente aqui dentro. Lá na Síria tem crianças cristãs que estão perdendo a sua cabeça, e ele vê uma publicação como essa e não consegue derramar uma lágrima e nem fazer uma oração, porque ele está dormindo espiritualmente na presença de Deus. Está engessado pela religião, está frio dentro da igreja, não sente mais nada aqui dentro. Entra e sai sempre da mesma forma, a vida dele não muda. Olha para cá e me encara. Ele tem 40 anos de evangelho, mas sempre continua errando com as mesmas atitudes, erra sempre com os mesmos erros, está sempre caindo nos mesmos tropeços, continua com a mesma vida, a vida dele não muda. E olhe para cá, um certo teólogo uma vez afirmou e disse que se esse evangelho aqui, ele não te transformar, é porque esse evangelho você não está vivendo, porque esse evangelho, ele tem que transformar o homem de dentro para fora. Minha filha, se você tem 40 anos de igreja e até agora nada na sua vida mudou, e você continua da mesma forma quando você entrou pela primeira vez, você não está vivendo esse evangelho, porque esse evangelho muda o homem de dentro para fora. Ainda tem coragem de bater no peito e dizer: eu tenho 40 anos de cristão, nunca me desviei de dentro da igreja. Verdade, nunca desviou lá fora, mas está desviado aqui dentro na presença de Deus.
está desviado, está fraco na fé, espiritualmente morto, não sente mais nada, está dormindo. Uma palavra como essa já não gera mais efeito para a vida dele. Ele não consegue derramar uma lágrima de arrependimento. Ele está com a mente cauterizada. Sabe o que significa cauterização? Segundo Paulo, significa uma escama que é colocada na mente e você não consegue ouvir a palavra. Parece que entra no ouvido e sai no outro, porque você está preso naquilo que te faz pecar. E a Bíblia diz que cada um é atraído e derrubado pela sua própria cobiça. O pecado que antes incomodava ele, agora não incomoda mais. E olhe para cá, pelo amor de Deus. Pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Vou repetir, pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Porque pecar, todos nós pecamos. Nós somos descendentes teologicamente da geração adâmica. Significa que nós viemos de Adão. Isso representa que nós estamos declinados ao erro todos os dias. O homem peca conscientemente e peca inconscientemente. Pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Pior para Deus é você pecar e não se arrepender. Pior para Deus é você cair e não desejar mudar. Pior para Deus é você pecar e continuar nessa prática, dessa lama de pecado. Porque o Espírito Santo, ele avisou a primeira vez. O Espírito Santo, ele avisou a segunda vez. O Espírito Santo, ele avisou até a terceira vez. Mas você tomou gostinho do pecado e você está preso em um ninho, enrolado nesse fio e não consegue sair da prática do pecado. Tanto que o texto diz que ele vai cair em um sono profundo. Grita comigo, diga sono profundo. Tá lindo, gente, diga sono profundo. Olhe para cá. O sono profundo é aquele que domina a sua mente, suas ideias, sua razão, o seu corpo. Vou repetir isso. O sono profundo é aquele que domina a sua mente, a sua razão, o seu corpo, as suas ideias, a sua vida. Exemplo disso, você está dirigindo no meio do trânsito. De repente o sono, ele é tão forte, ele é tão profundo, que você é capaz de entregar a sua vida àquele momento que você está vivendo. Você não quer se entregar ao sono, não é vontade sua, mas o sono, ele é tão forte, ele é tão profundo, que ele domina a sua vida, e você é capaz de entregar o seu corpo à morte, mesmo sem a sua vontade. O sono profundo é aquele que tem domínio sobre a sua vida. Mas olhe para cá, antes do sono se tornar profundo, ele começa em pequenas doses. Vem a primeira e você vai cedendo. Vem a segunda e você vai cedendo. Vem a terceira e você vai cedendo. Vem a quarta e você vai cedendo. Vem a quinta e você vai cedendo. Até que chega um ponto de entrar num estágio de sono profundo e ele começa a ter domínio sobre a sua própria vida. Esse é o problema com o pecado. Quando você não consegue vencer o pecado te domina. Quando você não vence a carne te domina. Quando você não vence as vontades te dominam. Quando você não vence os prazeres te dominam. Neil Barreto costuma dizer que quando você não consegue escolher, determinar as suas escolhas, você se torna escravo delas. O problema é que nada na nossa vida, moça, começa grande, começa pequenininho. Você vai cedendo, vai deixando acumular. Quando vê, se torna grande e passa a ter domínio sobre a sua vida. O problema é que nenhum pecado começa grande. Está me ouvindo bem aí ou não? Ele começa pequeno, vai crescendo, vai acumulando, de maneira que quando cresce, você não consegue mais resolver, porque ele passa a ter domínio sobre a sua vida. O problema é que a senhora era para ter tomado uma atitude há 40 anos atrás. Como não tomou uma atitude quando o problema ainda era pequenininho, o negócio cresceu, acumulou, e agora você está vivendo consequências de uma atitude que você era para ter tomado no teu passado. O problema é que você era para ter pedido perdão para aquela pessoa da tua família. Há 20 anos atrás aconteceu o problema. Não pediu perdão, não conversou, deixou o negócio acontecer, acumulou o problema, cresceu, e agora você não consegue passar uma ceia de Natal olhando nos olhos dela, porque o problema cresceu e agora você não tem mais força para resolvê-lo. O problema, jovem, é que quando você caiu,
Você era para ter procurado o teu pastor, era para ter procurado o teu líder, era para ter pedido ajuda, era para ter pedido socorro. Não fez isso, caiu. E a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado alcança de Deus misericórdia. Não fez isso, caiu a primeira, enterrou o teu pecado na terra, escondeu para que ninguém soubesse. Caiu a segunda, caiu a terceira, caiu a quarta, caiu a quinta, tomou gostinho do pecado e agora você quer se levantar. Só que você não consegue, porque o pecado passou a ter domínio sobre a sua vida. E você está num culto como esse e não está sentindo nada. Parece que está dando a hora para você ir embora, quer levantar, quer sair. Olhe para cá e me encara, pelo amor de Deus. Porque uma das características do pecado é tirar a tua sensibilidade espiritual. É por isso que você está perdendo a vontade de orar. É por isso que você está perdendo a vontade de ler Bíblia. É por isso que você está perdendo a vontade de ir para a igreja. É por isso que você passa mais horas na internet, mas não passa nem 15 minutos na palavra de Deus. É por isso que você não passa um tempo mais orando ao Senhor. É por isso que você está mais lá fora do que aqui dentro. É por isso que o mundo tem chamado mais você do que a igreja. É por isso que você tem mais prazer na carne do que nas coisas espirituais, porque o pecado entrou em você, dominou a tua vida, está engessando você, e você não consegue mais se levantar. E do outro lado da janela está o diabo dizendo: eu vou jogar ele da janela, eu vou matar a vida dele, sou eu que estou criando a emboscada, sou eu que já preparei o laço, eu vou destruir a vida dele, vou acabar com ele. Olha como eu estou fazendo com o avô dele, olha como eu estou fazendo com o tio dele, olha como eu estou fazendo com os pais dele. Assim como eu fiz com os pais, eu vou desgraçar a vida dele. E o diabo está do outro lado da janela dizendo: eu vou te matar, vou destruir a tua vida, vou manchar o teu nome, vou colocar teu nome na praça. Eu estou permitindo que isso fique escondido, mas vai chegar um tempo que eu vou manchar teu ministério, e tudo que você construiu nada mais vai valer a pena. O diabo está te cercando para te jogar da janela e destruir a tua vida, mas há poder no sangue de Jesus. Eu vim profetizar nesta noite que não vai ter queda na sua vida, você não vai cair da janela, porque Jesus chegou na frente do diabo para te acortar. Aí o texto diz que Eutico caiu para o lado de fora, só que ele poderia ter caído para o lado de dentro. Quem concorda isso aqui comigo? O texto diz que Eutico caiu para o lado de fora, mas ele poderia ter caído para o lado de... Agora vem comigo. O texto diz que Eutico caiu para o lado de... Mas ele poderia ter caído para o lado de... Como ele caiu para o lado de fora, a Bíblia vai chamar isso de queda. Mas se ele cai para o lado de dentro, não seria queda, seria posicionamento. Se você entendesse, dava um glória de crente. Vou repetir de novo isso aqui. Como ele caiu para o lado de fora, a Bíblia chama isso de queda. Mas se ele cai para o lado de dentro do culto, não seria queda, seria posicionamento. Cair para o lado de fora foi apenas consequência do que estava no coração de Eutico. Porque se o coração de Eutico estivesse no lugar de dentro, no lado de dentro, ele caía para dentro em vez de cair para fora. Quem concorda isso aqui comigo de novo? Vou repetir. Como ele caiu para o lado de fora, é porque o coração dele estava nas coisas de fora. Porque se o coração dele estivesse nas coisas de dentro, ele cairia para dentro em vez de cair para fora. Quem concorda isso aqui comigo de novo? Esse é o problema de quem fica em cima da janela. A gente passa tanto tempo em cima da janela que a gente começa a achar o pecado natural dentro da igreja. É normal. Olha para cá e me encara, por favor. Eu estou olhando lá para fora, e lá para fora eu estou vendo muita gente. Eu estou olhando aqui da janela, e da janela eu estou vendo todo mundo pecar. Então eu acho normal fazer aqui dentro da igreja. Não, não é normal. Pecado é normal, irmão. Não, isso tem nada de mais, não. É porque a gente vai passando tanto tempo em cima da janela que a gente começa a achar o pecado normal dentro da igreja. Não é normal. Eu estou vendo daqui de dentro, lá para fora eu estou vendo, está todo mundo lá se relacionando sexualmente, se relacionando sexualmente antes do casamento. Não, isso é normal. Eu estou vendo daqui, lá fora está todo mundo A gente vai passando tanto tempo em cima da janela que a gente começa a achar um pecado normal dentro da igreja. Não é normal. Eu estou vendo daqui, está todo mundo lá tatuando, colocando aqueles tribal maneiro no braço, colocando aqueles índios na barriguinha, malhando, colocando aqueles dragão. Não, isso
céu. A gente vai passando tanto tempo em cima da janela que a gente começa a achar o pecado normal dentro da igreja. Não é normal, não, o que tem, irmão? Não tem nada demais, não, tomar de vez em quando uma biritinha, tomar um negocinho de vez em quando, tomar um vinhozinho no Natal, não tem nada demais, não. A gente vai passando tanto tempo em cima da janela, e em vez da igreja influenciar o mundo, é o mundo que se levanta para influenciar a igreja. Não tem nada demais. E o que é pior é que às vezes quem gosta dessas práticas tenta deturpar a palavra de Deus para praticar o pecado dentro da igreja.